Gente, vocês sabem que precificar é uma arte e não é uma conta matemática, não é uma ciência objetiva. Poderia ser, mas não é. Por quê? Porque leva em torno fatores muito subjetivos, não só fatores objetivos do vai custar 997, mas também fatores subjetivos como o valor que você traz agregado ao produto, o posicionamento de marca que você decide ter. Então são N fatores que vão interferir na precificação do seu produto. Eu gosto sempre de falar da diferença de preço e valor, né? Quem me conhece da época da LGPD já ouviu eu falar aí sobre a questão de quanto você pagaria num pedacinho de madeira, né? E aí esse pedacinho de madeira, se ele for a varinha do Harry Potter, tem gente que paga, né, $100 e tem gente que não pagaria. E é o mesmo raciocínio, por exemplo, com uma bolsa de marca, né? Quando eu fui comprar a minha primeira bolsa de marca, a bolsa custava lá 13 mil reais. O Léo olhou pra mim e falou: quem paga 13 mil reais um pedacinho de negócio desse tamanho? Eu vi valor, eu paguei. Mas tem muita gente que não pagaria. Minha mãe nunca pagaria 13 mil reais numa bolsa. Minha mãe sequer paga 500 reais numa bolsa. Pode falar com ela que é a bolsa da marca mais top, não sei o que, ela não paga. Então, a percepção de valor, ela é muito importante para a precificação. Então, quando você colocar um preço, né, um número de quanto custa o seu produto, você tem que pensar muito no valor que ele gera para a pessoa que está ali do outro lado. Se ela consegue ter uma percepção de valor. Caro, gente, caro é aquilo que você não vê valor. Então não existe uma coisa cara e uma coisa barata. Existe o que você vê valor em pagar o preço que é pedido e aquilo que você não vê valor em pagar o preço que é pedido. Então sempre pensem em agregar valor, não preço, para o seu produto digital. Sempre pensar em valor antes do preço. O preço vem depois. Tá, agora que a gente entendeu a questão do valor agregado, a gente vai passar para a questão de fato do preço, do número que eu vou colocar ali, de quanto eu vou receber por aquele produto digital. A primeira coisa que você vai ter que definir, né, é quanto você gasta para produzir aquele produto. Quando a gente está falando de produto digital, a gente tem um potencial de escalabilidade muito grande, porque muitas vezes o custo do produto a gente vai pagar uma vez e a gente vai poder vender aquele produto quantas vezes a gente quiser. Tem uma possibilidade de ganho exponencial e de escala muito grande que os produtos físicos não têm. Mas eu preciso entender todo o meu custo operacional para suprir, né, aquele custo e ainda ter lucro. Então vocês vão ter que ver quanto vocês vão gastar para a produção do seu produto digital, para manter a venda dele. Então quanto que você gasta com página, com e-mail marketing, com equipe, com a gravação. O seu produto ele tem que suprir aquele custo que você teve e você ainda precisa ter lucro, porque ninguém aqui está trabalhando com caridade. O meu produto vai só pagar o meu custo operacional e tá tudo bem. Não, para eu ter uma empresa, para eu gerir uma empresa, para eu criar uma empresa, eu preciso que a empresa dê lucro. Sem lucro, sem dinheiro no bolsinho, não vale a pena. Então você tem que pensar nisso, né? Então o meu custo operacional mais lucro. Então quanto eu quero ter de lucro com esse produto? E quanto ele me custa mensalmente? Porque sim, a gente vai ter alguns custos mensais, como eu citei aqui, com página, com e-mail marketing, com equipe, se você tiver equipe. Então a gente precisa que a empresa ela gere lucro além de pagar os seus próprios custos fixos. Então você vai ter que avaliar quais são esses custos para você levar isso em conta na precificação. A segunda coisa que a gente precisa pensar é para quem eu vou vender. Então a gente tem que ter clareza, né, da condição financeira daquele público. Não adianta eu querer vender bolsa da Prada em uma comunidade, porque ninguém vai comprar a bolsa da Prada numa comunidade. Por mais que algumas pessoas ali vejam valor, elas não têm aquele dinheiro. Então a gente precisa pensar nisso também. Quem é o meu público? Eu estou vendendo para pessoas que têm um poder aquisitivo alto, médio ou baixo. Porque não adianta eu querer vender um produto de 10 mil reais para um público de poder aquisitivo baixo.
Porque as pessoas simplesmente não vão ter condições de comprar. Eu vou ter um abismo entre você e a sua audiência. Então você tem que entender muito bem para quem você está vendendo, para você não colocar um preço ali que seria impossível da sua audiência pagar. A terceira coisa que vocês vão ter que fazer é a análise de mercado. Então você tem que entender qual que é o mínimo que o seu mercado está cobrando por um produto semelhante ao seu e o máximo que o mercado está cobrando por um produto semelhante ao seu. Mari, eu posso vender menos do que o mínimo e mais do que o máximo? Pode. Só que aí você vai ter que entender que você vai estar variando do que o mercado já está acostumado. E você pode ter objeções com isso. Mas você pode estar criando um novo aumento de preço no mercado, uma diminuição de preço no mercado? Pode. Eu só preciso que você tenha consciência disso. Agora, pensando no mínimo e no máximo que o seu mercado cobra, onde você quer se posicionar? E aí tem muito a ver com posicionamento. Você pode vender bolsa. Você pode vender a bolsa da Prada ou a bolsa da Marisa. A bolsa da Prada e a bolsa da Marisa vai ter público para as duas. Só que você tem que escolher onde você quer estar naquela cadeia alimentar ali. É uma questão de posicionamento. Não tem nada de errado de você se posicionar como algum dos produtos mais baratos. Não tem problema nenhum. Desde que você tenha consciência disso. E você não esteja fazendo isso por medo, tá? Isso é bem importante. Eu não consigo ganhar daquela pessoa em valor agregado ao produto, eu vou ganhar por preço. Não faz isso. Não faz isso. Se o seu produto tem valor agregado, sobe o preço. Eu sei que as pessoas têm medo, gente. As pessoas têm medo de precificar, colocar preço no próprio trabalho. Mas você precisa se valorizar, você precisa valorizar aquilo que você entrega. Quanto mais consciência você tem de que o seu produto é bom, ele é transformador, mais você pode cobrar por ele, tá? Isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês, muito claro. Então tem essa consciência de quanto valor você está trazendo. Então na hora que você fizer a sua pesquisa de mercado, você analisou ali, né, qual que é o mínimo, qual que é o máximo, aonde você vai se posicionar. Você fez a sua pesquisa de mercado, você sabe o mínimo, você sabe o máximo, você tem que escolher aonde você quer se posicionar. A Apple, por exemplo, ela não briga por preço, gente. Ela tem um valor extremamente superior à grande maioria dos seus concorrentes. Mas é uma questão de posicionamento e valor agregado. Quanto mais alto for o seu preço, mais valor agregado você tem que trazer ao produto. Porque a última coisa que a gente quer é, tem um produto que é vendido por R$100, fulano vende por R$3.100, é muito melhor. Não. Quanto mais alto o preço, mais valor agregado você tem que trazer para dentro do seu produto. E aí uma coisa tem que estar muito clara para vocês quando eu estou falando de escala, de crescer o meu negócio. Só existem 3 formas de você escalar, de você ganhar mais dinheiro, da sua empresa ganhar mais dinheiro. 1, vendendo mais caro. Então, se eu vendia o meu produto por R$2.000, vender meu produto por R$3.000. Aí eu vou ganhar mais dinheiro. 2, vender para mais pessoas. Então, eu consegui ampliar a minha comunicação com o maior número de pessoas possíveis para vender cada vez para mais pessoas. E por último, vender mais de uma vez para a mesma pessoa. Se eu tenho um nicho que ele tem ali um teto de pessoas que eu posso vender. Então, vamos supor que o meu nicho tem 3.000 pessoas. Eu vendi para aquelas 3.000 pessoas. Eu consigo ganhar mais dinheiro vendendo para mais pessoas? Não consigo. Eu não tenho essa opção. Como é que eu consigo? É vendendo mais de uma vez para aquelas mesmas pessoas. Adianta aumentar o preço? Não, porque mesmo eu aumentando o preço, não tem mais pessoas para eu vender. Porque eu já atingir o teto da quantidade de pessoas que eu posso vender. Eu posso vender mais de uma vez para a mesma pessoa. Ou seja, ter mais produto, começar a criar uma esteira de produtos, em que eu tenho um produto de ticket mais baixo, um ticket intermediário e um high ticket, que é um produto de ticket mais alto. Então, é isso que eu tenho que pensar. Você tem que olhar para o seu nicho e analisar ali. Eu comecei a perceber que a gente sempre batia um teto com a LGPD ali. A gente não conseguia passar muito de 300 alunos. Aconteceu uma vez de passar mais, mas a gente sempre ficava nos 300 e poucos alunos. Era um teto ali que eu percebia que por lançamento a gente não conseguia ultrapassar muito aquilo ali.
Então, como é que eu poderia ganhar mais dinheiro? Vendendo mais de uma vez para aquelas mesmas pessoas ou aumentando o meu preço. Eu chegaria a bater 7 dígitos com um lançamento do LGPD 4.0 se eu aumentasse o ticket. Com aquele ticket em um lançamento só, eu não tenho público suficiente para isso. E isso é uma conclusão que a gente conseguiu chegar depois de uma super análise de mercado e analisando os nossos próprios lançamentos. Então, para eu conseguir bater 7 dígitos em um mesmo lançamento, eu precisava aumentar o preço. Eu aumentei o preço algumas vezes, mas chegou num valor que eu não queria aumentar mais. Eu não via possibilidade de aumentar mais, eu não queria aumentar mais. Então, essa é uma ideia que a gente precisa ter dentro da nossa cabeça, de que essas são as 3 formas de ganhar mais dinheiro e escalar dentro da nossa empresa. Vender mais para mais pessoas, né? Então, aumentar a minha comunicação, a minha escala de pessoas, aumentar o preço, então vender mais caro, ou então eu vender mais de uma vez para as mesmas pessoas. E essa terceira, gente, ela é muito boa, de você trabalhar a ideia de recompra. A recompra é algo muito bom, é quando a pessoa compra mais de uma vez de você. Só que eu só quero que vocês pensem em recompra, em criar esteira de produtos depois que vocês já tiverem um produto consolidado. Então, primeiro a gente coloca toda a nossa energia, nosso foco em um produto. Quando ele está consolidado, aí eu crio esteira de produtos. Na dúvida, gente, chuta o seu preço para baixo, tá? Sabe por quê? Porque você aumentar o seu preço depois é tranquilo. Agora, você abaixar o preço não dá. Não dá. Então, tô na dúvida se faço 797 ou 997. Faço 797 primeiro. Viu que tem espaço para crescer, para aumentar o preço? Aí você vai para 997. E um jeito também, uma técnica para vocês utilizarem para ver, né, se há possibilidade de aumentar o preço da sua audiência, é você pegar as vendas que já aconteceram depois, isso só para quem já fez lançamento. Você pegar as vendas e você analisar como é que foi a forma de pagamento mais utilizada. Qual foi a porcentagem das pessoas que parcelaram de muitas vezes, usaram as 12 vezes para parcelar, e qual a porcentagem das pessoas que parcelaram de poucas vezes e pagaram à vista. Se você tiver um número grande de pessoas pagando à vista, significa que o poder aquisitivo do seu público é bom. Então significa que para eles pagar aquele valor, por exemplo, de 997, foi tranquilo, ele não precisou parcelar, ele conseguiu pagar à vista. Isso te mostra que você tem a possibilidade de aumentar o preço. Já se todo mundo parcelou ali de 12 vezes, 10 vezes, 8 vezes, você percebe que aquele preço que você colocou já ficou difícil para sua audiência pagar. Então significa que se você aumentar o preço, talvez você não consiga vender, porque as pessoas realmente vão ter dificuldade para pagar. Então isso é algo que você pode utilizar ali para quando você estiver pensando em aumentar ou não o seu ticket. Talvez você esperava que nessa aula eu desse para você uma fórmula matemática mágica para você colocar o preço no seu produto. Mas é aquilo que eu falei no início, não é matemática. Tem critérios muito subjetivos, mas você utilizando esse raciocínio que eu trouxe para você nessa aula, eu tenho certeza que você vai conseguir colocar o preço de forma muito mais fácil e muito mais efetiva.